estadual, imposto sobre circulação de mercadorias e serviços nos combustíveis, caindo de 25% para 18%, impactando diretamente na bomba para quem está nos acompanhando. O senhor se compromete a manter, a partir de janeiro, caso eleito, a tarifa em 18%? O primeiro a responder é Tarcísio de Freitas, 1 minuto e meio, por favor. Boa noite, Rodolfo. Boa noite ao Grupo Bandeirante Televisão. Parabéns pela organização desse debate. Parabéns, Haddad, por estar aqui no segundo turno. E boa noite. E boa noite a você, espectador que nos acompanha, que está acompanhando esse debate tão importante para a formação de convicção. Rodolfo, essa redução do ICMS foi uma briga comprada pelo presidente Bolsonaro, era para aliviar o cidadão, para aliviar o produtor. Teve efeito porque a gente percebe a inflação já reduzindo, e reduzindo de forma significativa. As previsões já dão conta que a inflação deve terminar o ano de 2022 na casa dos 5,5%, 5,8%, o que representa uma inflação menor do que Estados Unidos, países da zona do euro e Reino Unido. E o que isso significa para quem está nos assistindo? Significa que a comida vai chegar mais barata na mesa. Significa que os produtos vão chegar mais baratos. E a gente já está começando a perceber a redução dos preços na cesta básica, ou seja, a redução do combustível já está surtindo esse efeito. E nós nos comprometemos a manter essa redução do ICMS. E não só a redução do ICMS do combustível, mas também alongar os prazos de pagamento do ICMS para o pequeno empreendedor. Nós vamos reduzir o ICMS na aquisição de bens de capital. Nós vamos reduzir a alíquota para tornar o estado de São Paulo mais competitivo, porque isso vai gerar emprego. E a gente quer os pais de família trabalhando, a gente quer fazer a diferença. Então, parabéns ao governo Bolsonaro por essa importante iniciativa. Sua vez, candidato Fernando Haddad, 1 minuto e meio, boa noite. Boa noite a você que nos acompanha, boa noite Rede Bandeirantes, boa noite Rodolfo. Na verdade, depois de 4 anos espoliando os consumidores brasileiros com aumentos sucessivos da gasolina, do diesel e do gás de cozinha, por desespero, o governo Bolsonaro, às vésperas da eleição, resolve fazer caridade com o chapéu alheio. Tomou dinheiro dos governadores para baixar, durante as eleições, o preço do combustível. Prometeu ao Congresso que reporia esse dinheiro e vetou o dispositivo que previa a reposição. E agora o Congresso vai derrubar o veto do Bolsonaro, porque a promessa foi reduzir o imposto, mas sem prejudicar a saúde e a educação, que recebe a maior parte da arrecadação de ICMS. Minha resposta, objetivamente, eu vou manter a alíquota do ICMS e vou lutar junto a todos os governadores para que o veto do Bolsonaro, que foi um descumprimento do acordo feito com o Congresso Nacional, seja definitivamente derrubado. Mas vou lutar por mais. Vou lutar para que o presidente Lula, empossado presidente, enfrente o lobby dos acionistas estrangeiros da Petrobras. Eles não podem ter mais de 100 bilhões de reais de lucros às custas do consumidor brasileiro. Bom, agora nós seguimos para o primeiro confronto direto com banco de tempo. Cada candidato terá 15 minutos para administrar como preferir. É um debate livre. Pedimos apenas que evitem falar ao mesmo tempo para não prejudicar a compreensão de quem está nos acompanhando nesse momento. Quando o candidato não estiver falando, claro, o cronômetro estará parado. Pela ordem sorteada, quem começa é o candidato Tarcísio de Freitas. Bom, candidato Haddad, eu queria começar falando sobre segurança pública e comentando uma frase infeliz do candidato Lula, que ele diz: Bolsonaro não gosta de gente, gosta de policial. Eu acho triste que o ex-presidente veja aqueles que arriscam sua vida diariamente dessa forma, aqueles que vestem farda para nos defender. E eu queria ouvir sua opinião sobre essa afirmação e mais. Como que você vai fazer, o que está no seu plano de governo para melhorar a segurança pública de São Paulo, que tanto tem deixado pais, mães preocupados com seus filhos que saem à noite, que tem prejudicado a competitividade. E queria que você comentasse sobre segurança pública, seu ponto de vista sobre alguns pontos. Maioridade penal, encarceramento, política penal, política prisional e a desmilitarização da PM. Tarcísio, boa noite a você. Obrigado pela pergunta. Olha, o presidente Lula já se desculpou por essa frase e explicou que o que ele quis dizer, na verdade, é que o Bolsonaro não gosta de gente porque gosta de milícia. Ele queria usar a palavra milícia e não polícia. E se desculpou no dia seguinte, porque uma característica do presidente Lula é voltar atrás quando, por acaso, ele foi
cometer um erro, como foi o caso. Se desculpa, o que não acontece com o Bolsonaro. O Bolsonaro não se desculpa. O Bolsonaro, por exemplo, fez pouco caso de quase 700 mil pessoas que morreram. Soluçava, imitando a falta de ar, de pessoas que estavam em leito de UTI. Celebrou o aumento de suicídio de pessoas no Brasil. São coisas inimagináveis para um presidente da República. Ofendeu chefes de Estado, ofendeu a mulher de chefes de Estado, ofende diariamente jornalistas e não faz nada para se desculpar, não pede perdão de nada, e sucessivos erros, um atrás do outro. No caso da segurança pública, eu sou contra a sua proposta de retirar as câmeras dos uniformes da polícia. Isso tem reduzido a letalidade, a morte de policiais foi reduzida em 80%. Como é que você, que se diz técnico, vai desafiar os dados que são da própria polícia? Então, nós vamos manter o que está certo no governo do Estado. São Paulo tem compromisso. Nós aqui em São Paulo, nós respeitamos o serviço público. E a gente entende que a tecnologia tem que ser colocada a serviço do servidor. E isso foi aprovado pelos servidores, pelos profissionais da segurança pública. E eu vou manter essa política, mas vou valorizar a carreira. Essa, sim, um erro que precisa ser corrigido. Nós vamos contratar mais policiais civis para que haja investigação de crime. Não basta prender em flagrante e deixar a investigação para depois e não chegar no andar de cima da criminalidade, que é onde estão os aliciadores, os receptadores de celular roubado, de carros e motos roubadas e também dos estelionatos que estão sendo cometidos via celular. Nosso plano de governo é bastante consistente na área da segurança e foi feito com a participação de policiais civis e militares. Agora, eu te pergunto, você acha que a solução é botar a arma na mão de todo mundo, é espalhar arma por São Paulo? Você quer trazer essa política para cá? Essa política não deu certo no Rio de Janeiro e não dará certo em São Paulo. São Paulo não quer essa política, Tarcísio. Eu acho que você deveria rever a política armamentista do Bolsonaro e rever a questão das câmeras nos uniformes. São duas questões importantes para nós paulistas que vocês não deveriam trazer para cá esse tipo de política. Bom, Haddad, vamos lá. Primeiro, o meu governo vai focar muito a questão da segurança pública, que a gente quer restabelecer a segurança, a gente quer devolver a cidade para o cidadão. Isso é fundamental e não tem progresso se não houver ordem. Para ter progresso, tem que ter ordem, e a gente vai trazer a ordem de volta. A era de tratar o policial como suspeito e o bandido como parceiro vai acabar. Então, inicialmente, nós vamos trabalhar em coordenação, em conjunto com o governo federal, para monitorar pontos críticos, como aeroportos, como portos, que são pontos de chegada de drogas, de chegada de armas, de saída de drogas, e que têm acessos que são estaduais. São instalações federais com acessos estaduais e a atuação em conjunto é fundamental. Vamos coordenar o trabalho da inteligência, o trabalho do COAF, para que a gente possa combater a lavagem de dinheiro, que é o que permite o crime organizado atuar no estado de São Paulo. Aliás, que nasceu aqui no estado de São Paulo e que se perpetuou para o Brasil e hoje virou uma organização internacional. Me refiro ao PCC. Então, nós vamos combater asfixiando a lavagem de dinheiro, combatendo as quadrilhas de receptação. Vamos usar muita tecnologia de informação. Olha o exemplo, por exemplo, São José dos Campos, que criou centros de segurança integrados, usando o geoprocessamento para identificar áreas que concentram crimes, para dispor melhor o efetivo policial. Se a gente pegar o Vale do Paraíba, a gente vai ver que a Ponta do Vale tem índices horrorosos de homicídios e em São José dos Campos a gente não tem, é completamente diferente graças ao uso da tecnologia. Então nós vamos investir muito em tecnologia e vamos valorizar o corpo policial em todas as suas dimensões. Nós vamos aumentar o efetivo da Polícia Civil e o efetivo da Polícia Militar. Diminuir os interstícios de promoção da Polícia Militar para praças e oficiais e diminuir os tempos de promoção para a Polícia Civil, para que o delegado, por exemplo, o investigador de polícia possa chegar à classe especial, que é fundamental. Eles têm que ter perspectiva de carreira. O policial militar tem que servir mais perto de casa. A gente tem que cuidar da saúde,
e dar assistência jurídica para esses policiais, para eles saberem que o Estado está por trás dele. Com relação à política de câmeras, é o seguinte, nós não podemos ter o bandido em situação de vantagem em relação ao policial. Então, tirar a câmera é uma coisa já simbólica, que mostra o seguinte: o Estado está amparando esse policial. Nós não vamos mais admitir o crime no Estado de São Paulo. É um recado aos criminosos. Se a gente for olhar a produtividade, a gente vai ver que a produtividade dos batalhões, nas áreas de influência dos batalhões que estão com câmera, caiu. A quantidade de roubos, de crimes contra o patrimônio aumentou, a quantidade tentativa de estupro aumentou. Então, o que eu estou preocupado? Estou preocupado com a segurança do cidadão, porque a Câmara não conseguiu restabelecer a segurança. E eu pergunto a você que está em casa, você está se sentindo seguro? Com relação à política de armas do governo federal, que foi aprovada por um plebiscito em 2005 e que fez parte da campanha de 2018, eu quero dizer o seguinte: a arma sempre chegou ao bandido, agora ela está chegando ao cidadão de bem. Se a gente pegar a taxa de homicídios, nós temos a menor taxa de homicídio no Brasil desde 2011. E os homicídios caíram em 20 mil casos por ano. Então é um resultado muito significativo. Fora as invasões de terra, que diminuíram bastante. Então é uma política que teve efetividade. A gente tem que cultuar a liberdade. O brasileiro tem que ter liberdade de escolher, por exemplo, se vai andar armado ou não vai andar armado.